Olá, meus amigos, podemos encerrar o estudo da lição número 6 com a certeza de que fomos motivados por Deus para que nós possamos ter coragem e energia para lutarmos diante dos crisóis da vida. Não é fácil você enfrentar situações que são adversas e mesmo assim manter sua fé, manter a coragem. Por exemplo, diante de um infortúnio que nos acontece, geralmente nós baixamos a fronte e muitas vezes culpamos a Deus porque Ele não agiu de acordo com a nossa esperança de que houvesse uma reviravolta numa situação. Um relacionamento quebrado, a morte de um ente querido, uma situação que estava assim para ser resolvida na justiça, e quando não acontece segundo a nossa assim proposta assim de resolução, nós achamos que Deus não ligou para as nossas orações e que Ele não está nem aí para o que acontece conosco. A lição mostrou que Deus necessita da nossa intervenção também, da nossa força, da nossa vontade. E quando isso não acontece, Ele nos dá o Espírito Santo para que possa nos ajudar nessa tarefa de resistirmos até o sangue. O apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus: não resististes ainda até o sangue, ou seja, é preciso resistir, é preciso perseverar. Um pastor visitou um irmão que havia perdido a esposa num trágico acidente, e aquele irmão disse: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu por pouco perdi a fé. Eu estive assim no limite de abandonar tudo, jogar tudo para cima e achar que Deus não se importa, que essa coisa de céu é algo que assim é irreal, que nós lutamos para assim estarmos perto de Deus, mas na verdade Deus não está perto de nós. Graças a Deus a sua palavra assim veio ao meu encontro e me deu esperança, e eu renovei minha fé e hoje eu estou ajudando pessoas que estão passando pelo mesmo crisol que eu passei. O pastor disse: louvado seja Deus. Aprendemos nessa lição da semana que o Espírito Santo foi chamado por Cristo de Espírito da verdade, porque nos leva a Jesus, que é a verdade, nos leva à sua palavra, que é a verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus disse: eu vou enviar o Espírito da verdade para vos guiar em toda a verdade, Ele vai falar de mim, vai vos ensinar coisas assim que eu ensinei, vocês devem se lembrar. Ele vai falar coisas que haverão de acontecer e vai ajudar vocês na caminhada cristã. Por isso, esse Espírito da verdade deve ser buscado por nós, é o Espírito Santo. Devemos buscar o Espírito Santo, devemos procurar fazer nossa vida assim, o melhor possível para que o Espírito Santo fale conosco e nos ajude na tarefa. Por isso o apóstolo Paulo disse que nós estamos caminhando uma caminhada cristã e Deus nos aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele completará a obra que falta, mas é preciso que nós nos esforcemos, porque o Espírito Santo não vai violar o nosso livre-arbítrio. Nós aceitaremos o que Deus vai nos dizer com submissão e o Espírito Santo vai agir em nossa vida se nós formos obedientes e livres e espontânea vontade. Quando permitirmos que Deus seja o comandante da nossa vida, Ele vai nos ajudar através da disciplina. Pode ser que precisemos de um crisol, pode ser que precisemos de assim uma chicotada suave como um pai dá num filho a quem ele quer corrigir. Ao sujeitarmos a Deus, nós faremos nossas escolhas baseadas assim em sentimentos controlados pela vontade. Foi o que Deus nos ensinou esta semana, sentimentos controlados pela vontade. Por fim, Jesus deixou assim um conselho radical, ou seja, um compromisso radical. Ele disse: se você percebe que o teu olho te faz pecar, arranca esse olho de você, para que você, mesmo mutilado, entre no céu. Jesus não estava falando sobre mutilação. Ele estava falando sobre controle da vontade. Ele estava falando sobre reação positiva diante, assim, daquilo que pode nos tentar. E essa reação positiva é apegada nas mãos divinas. Foi o que Cristo fez. Resistiu a todos os pecados. O apóstolo diz assim que Jesus em tudo foi tentado, porém ele ficou sem pecado, porque ele resistiu até o sangue. No livro de Hebreus ele diz que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Jesus não precisava aprender a ser obediente, porque ele já era o grande Deus, mas ele, como ser humano, ele mostrou que é possível um ser humano assim resistir às tentações, sujeitando debaixo da vontade os seus sentimentos. A lição mostrou que o controle radical é preciso
que aconteça em nossa vida, e nós só conseguiremos com a ajuda do Espírito Santo. Sozinhos nós não conseguiremos, porque a nossa inclinação é para o pecado. Nós gostamos do pecado, queira ou não queira, nós gostamos do pecado. Por exemplo, o urubu gosta de carniça. Deus colocou no urubu uma vontade intrínseca de ele gostar de carniça. Ele gosta de carniça. E o ser humano, Deus não colocou, mas o pecado colocou uma vontade insana de pecar. Só o Espírito Santo transforma esta natureza pecaminosa numa natureza transformada. Por isso, a lição diz que devemos levar nossa vontade sujeita à vontade do Espírito Santo. A lição fechou com a ideia central de que nas lutas desta vida nós precisamos ter perseverança, ou seja, precisamos perseverar. Não podemos permitir que a tristeza ou mesmo as tentações nos afastem da presença de Deus. Por isso temos que perseverar. Mesmo diante dos piores momentos, precisamos perseverar. É necessário perseverar. Em um museu, falando sobre a transformação que Deus faz em nós se perseverarmos, existe a história de que havia num museu em Paris um lindo vaso chinês. Era o último de uma coleção. Valia milhões aquele vaso. Leiloado, ele poderia chegar até a 30 milhões de dólares, porque era o único, o que restou de uma dinastia chinesa. Entrou um doido dentro do museu, com um martelo escondido. Ainda não havia detectores de metais. Ele arrebentou o vidro em que o vaso estava e esmiuçou o vaso. Foi um ato de loucura, ele foi contido pelo segurança, mas o vaso ficou imprestável. Um restaurador perito em relíquia veio até o museu, veio visitar o museu, pediu para ver o vaso estragado, e ele então disse: me permita levar os cacos para o meu estúdio, eu quero fazer a restauração. E este homem, com toda a perícia, restaurou o vaso nos mínimos detalhes. Quem olhar para o vaso não poderia dizer que aquele vaso havia sido quebrado por um doido. Estava intacto. Deus faz o mesmo conosco e nos pega como vasos quebrados, mutilados pelo pecado. E Ele, através do sangue do Senhor Jesus, Ele transforma a nossa vida, Ele cola os pedacinhos, nos restaura e nos transforma em um vaso novo, que vai dar louvor e glorificar o seu santo nome. Por isso, nós devemos ser um instrumento nas mãos de Deus, depois da restauração que Ele faz em nossa vida. Ellen White escreveu no livro Caminho a Cristo, na página 120, o seguinte: há muita alma valorosa, terrivelmente assaltada por tentações e prestes a desfalecer no conflito contra o próprio eu e os poderes do mal. Essas almas precisam de um apoio do Espírito Santo. Por isso, animai essas almas com as palavras de valor e esperança, que a incitem a perseverar no caminho. Deus nos dá a incumbência de assim, com a palavra com que fomos consolados, devemos confortar e consolar aqueles que estão sendo assaltados por tentações e por situações que as pessoas não conseguem dominar. É uma tarefa para todos nós. Por isso, quando nós vemos alguém que pecou na igreja, teve um deslize, teve uma situação de tentação e não resistiu, ao invés de jogarmos uma pedra, vamos levar uma palavra de conforto. Numa igreja, um irmão foi votado para o corte dele. E o pastor disse: esse irmão, infelizmente, cometeu esse pecado. E o que os irmãos acham? Uma irmã muito valorosa disse: pastor, por mim, pode cortar ele agora. Outra irmã, ciente de suas obrigações religiosas, disse: pastor, ele é um incrédulo. Senão ele não teria praticado o que praticou. Outros então desceram a lenha no irmão. Mas um irmão ancião da igreja disse: pastor, eu acho que nós devemos visitar esse irmão. Porque eu mesmo, se eu tivesse sido tentado no que ele foi tentado, eu não teria resistido. As irmãs disseram: você também deve ser um incrédulo para estar falando desse jeito. Disse: não, irmã, ninguém está livre das tentações. Ninguém é tão forte que possa resistir a uma tentação bem elaborada pelo inimigo. Pastor, eu proponho que façamos uma visita para esse irmão. O pastor perguntou: quem é que pode ir comigo? Algumas irmãs valorosas e que gostavam de ter o chicote na mão disseram: nós vamos com o senhor, pastor. Queremos dizer poucas e boas para esse sem vergonha. O pastor disse: não, vocês não. Eu vou levar esse irmão.
que confessou que se fosse com ele, ele também teria caído em pecado. Esse irmão está mais assim adequado para falar a esse coração do que as irmãs. A visita do pastor redundou em uma pessoa que se arrependeu profundamente do erro cometido. E depois de sua disciplina, ela aceitou a disciplina. Pastor, pode me disciplinar. Pode, por favor, me disciplinar. Não me cortem, pastor. Me discipline. Eu vou ficar quietinho, ciente do erro que eu cometi. Se tornou depois uma pessoa abençoada na igreja. Uma pessoa que testemunhava, que dava estudo bíblico, no seu anonimato, mas uma pessoa assim, dirigida por Deus. Se tivessem cortado aquele homem, teriam perdido essa alma valorosa. Então, Ellen White está dizendo aqui no livro Caminho a Cristo, há muita alma valorosa, terrivelmente assaltada por tentações e prestes a desanimar. Devemos levar uma palavra de conforto, de esperança, para elevar essa pessoa a perseverar no caminho do Senhor. Que haja uma bênção no estudo da lição que tivemos esta semana, que o Senhor nos dê força para continuarmos no caminho perseverando. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição da semana. Devemos ter força para resistirmos às lutas nos crisóis da vida. Muitas vezes somos fracos, Senhor. Não temos energia, nem força, nem coragem para resistirmos às tentações. Então, nos perdoe e nos dá a presença do Espírito Santo em nossa vida. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que estuda conosco. Abençoe, Senhor, esse dia de preparação, a sexta-feira e também o santo sábado. Fala conosco neste santo dia, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que bênção foi estudar com você a lição dessa semana. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Deus abençoe.